gente vai conversar com a Mariana Camargo. A Mariana é clínica, especialista em longevidade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a prevenção de doenças que são muito importantes na vida tanto do homem quanto da mulher e as doenças crônicas. E aí a gente vai falar um pouquinho na prevenção dessas doenças para a gravidez e depois da gravidez. Mari, obrigado pela presença. Obrigada. Agradeço que você veio aqui. E eu queria entender um pouquinho, que você explicasse o que faz o clínico especializado em longevidade. Como é que é esse trabalho, né? Como que é essa consulta inicial, essa abordagem, o que a gente leva em consideração? Claro, além de clínica geral, então a gente aborda todas as doenças, comorbidades que o paciente pode ter, tratando e, caso necessário, encaminhando para algum especialista. Com foco em longevidade, a gente faz mais um check-up completo, olhando vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, sono, hábitos de vida como exercício físico, alimentação, focando não somente em doenças, mas em saúde também, promovendo saúde e equilibrando mais a vida desse paciente. Me conta uma coisa, a longevidade ela engloba, então, não só a medicina funcional, integrativa e o estilo de vida? É isso? Ela faz essa junção ou uma coisa separada da outra? Não, exatamente, ela faz essa junção. Então o paciente entra comigo na sala e a gente tem uma conversa, na verdade, de 1h30, onde eu tenho que entender como é a vida, como ele mora, os seus hábitos, a sua rotina. E aí entra exercício, alimentação, propensão genética, doenças já existentes na família. E com isso a gente consegue equilibrar um pouco mais a vida dele, tentando evitar as comorbidades mais importantes. Perfeito. E aí, já conversando então sobre essas comorbidades, a gente sabe que a principal causa de mortalidade, né, no mundo todo são os eventos cardiovasculares. Quais outras, além, né, dos eventos cardiovasculares, quais outras doenças que a gente consegue prevenir, cuidar, tratar e orientar para que evitar, né, para a gente evitar que isso aconteça? Hoje em dia, além dos testes genéticos ajudarem bastante a gente guiar o tratamento, temos muitas doenças que vêm de inflamação metabólica, né? Por conta mesmo do estilo de vida da alimentação. Então, conseguimos, através da orientação e dessa prevenção, evitar pressão alta, diabetes, resistência insulínica, até alguns tipos de câncer. E você estava falando dos testes genéticos. Esses testes genéticos, eles vão avaliar basicamente o quê? Existem vários tipos de teste genético, mas a gente pode guiar o que você realmente quer. Se você quer procurar doenças, se você quer procurar como o seu metabolismo pode reagir a certas comidas, certas vitaminas, certos minerais, até como são suas fibras, né? Até como o seu corpo reage a cada tipo de exercício. Claro, isso é uma tendência genética e não necessariamente uma linha reta que vai acontecer na sua vida. Mas sabendo dessa propensão, conhecendo esses genes e as alterações que eles podem vir a causar, conseguimos fazer um tratamento muito mais específico e preventivo mesmo. E aí, agora a gente pensando então na gravidez. Então, a gente tem aqui um público muito voltado tanto para a gestação quanto para os pacientes que são tentantes. E a gente vai ter nas gestantes, né, já pacientes que já chegam, por exemplo, com pressão alta, engravidam, ou até o diabetes, por exemplo. Sim. E vão ter outras que vão desenvolver isso durante a gravidez e depois elas vão seguir. O que a gente pode orientar e o que a gente pode mostrar para esses casais, principalmente para essas mulheres, como ter uma gestação melhor? Principalmente, a primeira coisa é avaliar que a mulher não deve começar a se cuidar quando fica grávida, e sim, na verdade, quase 1 ano antes de pensar em engravidar, né? A gravidez, a gestação, ela é um evento imunológico, um evento metabólico muito importante. O seu corpo muda por completo. Quanto mais preparada você tiver para esse evento, melhor você pode evoluir, né? E tendo um parto no final, que é o objetivo, um parto e um filho saudável, né? A gente consegue manejar a alimentação, continuar com a atividade física, claro, respeitando as limitações e respeitando cada caso, mas principalmente fazer uma suplementação e uma orientação de cada mulher específica em cada período da gestação. Então, tudo isso que a gente entende como essas modificações e alimentação, isso tudo vai influenciar do ponto de vista da epigenética dessa pessoa. Com certeza. Existem alguns estudos que falam a respeito dessa modulação genética, não, né, não é uma modificação, não quer dizer que você vai... Isso até deu polêmica, né? Você tira o gene, etc. Não é nada disso. Você modula a atividade de alguns genes. E como que isso vai interferir na saúde do bebê? Bom,
Principalmente, a gente sabe que o bebê é uma consequência de 2 DNAs completamente diferentes, né? Conhecendo esses 2 DNAs, é aí que o pai entra, que é muito importante também, a gente consegue, através da gravidez, da gestação da mãe, orientá-la o tipo de precaução que ela deve cuidar para que esse gene não futuramente comece a se expressar, né? Então, desde o útero da mãe, na verdade, hoje a gente tem trabalhos que desde o útero da avó, a nossa genética já começa a interferir, né? Então, com isso a gente consegue modular doenças metabólicas, principalmente, que é o que vai ativar ou desativar, ligar ou desligar genes futuramente. A gente vê muito a respeito dos disruptores neuroendócrinos, né? Exatamente. Que fala, principalmente nas lesões de endometriose, que você não só interfere naquela próxima pessoa, como na filha dela. Exatamente. Então são 2 gerações passadas na ativação genética. Bacana. E depois que eu engravidei, e aí eu descobri, por exemplo, que essa paciente, ela está com diabetes. E a gente sabe que isso pode, eventualmente, acabar no finalzinho da gestação, mas pode continuar. Como que a gente deve atuar nesse sentido agora para o diabetes? Eu tenho mais medo até do diabetes gestacional do que de pressão, porque o diabetes ele não avisa, mas a pressão a gente tem um tanque que uma hora vai acabar ali a gasolina, a gente sabe onde terminar. Como que a gente consegue ajudar nessa orientação? O diabetes é muito importante na gestação, porque a gente vai descobrir, normalmente você vai descobrir com 26 semanas fazendo teste de tolerância, né? E até 26 semanas já passou mais da metade da gestação e você tem essa tendência metabólica alterada, né? Sabendo que é uma doença metabólica, por mais que ela possa acabar no final da gestação, você vai ter essa tendência sempre. Então, esse risco vai caminhar com você sempre, né? E é uma doença que, na verdade, é muito fácil de ser prevenida, né? Diminuindo carboidratos, diminuindo alimentos inflamatórios no geral, diminuindo doces, né, e fazendo atividade física. Com isso a gente consegue controlar, na maioria dos casos, essa evolução da doença. Caso a gente não consiga, com essas mudanças no estilo de vida, a gente tem na insulina, na gestação, como esse recurso, mas precisa ser muito bem controlado e muito bem orientado ao paciente, né, para que isso não evolua depois do parto. Perfeito. A gente vê muito, né, essa questão relacionada tanto à hipertensão, diabetes nas pacientes que têm a síndrome do ovário policístico. Né? Elas têm uma tendência maior de desenvolver isso durante a gravidez e aí lá no futuro ainda se elas não cuidarem do peso, não fizerem atividade, então é mais comum. Foi um bate-papo super esclarecedor com a Mari. Se você tem algo a perguntar ou algo a dizer, deixe um comentário ou converse com a gente diretamente. Obrigado.